Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002 dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei, capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando a proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela administração. Primeiro, os preceitos desta lei aplicam-se também aos poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. No que se refere ao desempenho de função administrativa. Parágrafo 2º. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e da transparência. Artigo 3º. A norma administrativa será interpretada da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Artigo 4º. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Artigo 5º. Em processo administrativo serão observados, dentre outros, os seguintes critérios: 1. Atuação conforme a lei e o direito. 2. Atendimento do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de poder ou competência, salvo com autorização em lei. 3. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a promoção pessoal de agente ou autoridade. 4. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição e em legislação específica. 5. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que embasem a decisão. 6. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos postulantes e dos destinatários do processo. 7. Adoção de forma que garanta o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas. 8. Garantia do direito à comunicação, à produção de provas, à apresentação de alegações e à interposição de recurso. 9. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as exigidas em lei. 10. Impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado. Capítulo 2. Dos interessados. Artigo 6º. No processo administrativo, consideram-se interessados, uma pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual ou que o inicie no exercício de representação. 2. Aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse que possa ser afetado pela decisão adotada. 3. A pessoa física, organização ou associação. Quanto a direitos e interesses coletivos e difusos. 4. A entidade de classe, no tocante a direito e interesse de seus associados. Parágrafo único. Será admitida a intervenção de terceiro no processo, por decisão de autoridade, quando comprovado seu interesse. Artigo 7º. É capaz, para fins de processo administrativo, o maior de 18 anos, ressalvada a disposição legal em contrário. Capítulo 3. Dos direitos do postulante e do destinatário do processo. Artigo 8º. O postulante e o destinatário do processo têm os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados: 1. Ser tratados com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 2. Ter ciência da tramitação de processo de seu interesse, obter cópia de documento nele contido e conhecer as decisões proferidas. 3. Ter vista de processo. 4. Formular alegação e apresentar documento antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pela autoridade competente. 5. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória representação, por força da lei.
Artigo 8º. Terão prioridade de tramitação os processos em que figure como a parte ou interessado, pessoa idosa, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, 2 pessoa com deficiência física ou mental, 3 pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, fibrose cística, mucoviscidose, lúpus eritematoso disseminado, sistêmico, pênfigo foliáceo ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1º. A fim de fazer jus à prioridade a que se refere o caput, o interessado deverá requerer à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem tomadas. Parágrafo 2º. O interessado deverá anexar ao requerimento de que trata o parágrafo 1º documento que comprove sua condição, observado o disposto nos incisos do caput. Parágrafo 3º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Parágrafo 4º. O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite de companheiro ou companheira em união estável. Capítulo 4. Dos deveres do postulante e do destinatário do processo. Artigo 9º. São deveres do postulante e do destinatário do processo perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: 1. Expor os fatos com clareza e em conformidade com a verdade. 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. 4. Prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Capítulo 5. Do início do processo. Artigo 10. Todo o assunto submetido ao conhecimento da administração tem o caráter de processo administrativo. Artigo 11. O processo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 12. O requerimento inicial do interessado deve conter os seguintes dados: 1. Órgão ou autoridade administrativa a que seja dirigido. 2. Identificação do interessado e, se representado, de quem o represente. 3. Domicílio do interessado ou local para recebimento de correspondência. 4. Exposição dos fatos e de seus fundamentos e formulação do pedido com clareza. 5. Data e assinatura do interessado ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada a recusa imotivada de requerimento ou documento, e é dever do servidor orientar o interessado para a correção de falha. Artigo 13. A administração elaborará modelos ou formulários padronizados para assuntos que versem sobre pretensões equivalentes. Artigo 14. A pretensão de mais de um interessado, com conteúdo e fundamentos idênticos, pode ser formulada em um único requerimento, salvo disposição legal em contrário. Capítulo 6. Da forma dos atos processuais. Artigo 15. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, exceto quando a lei o exigir ou quando houver padronização estabelecida por órgão da administração. Artigo 16. Os atos do processo serão realizados por escrito, em vernáculo, e conterão a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade por eles responsável. Artigo 17. Só será exigido reconhecimento de firma por imposição legal ou em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento. Artigo 18. A autenticação de cópia de documento pode ser feita por funcionário do órgão em que tramitar o processo. Artigo 19. As páginas do processo serão numeradas sequencialmente e rubricadas. Capítulo 7. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Artigo 20. Os atos do processo serão realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição.
Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados cujo adiamento acarrete prejuízo ao procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 21. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na repartição por onde tramitar, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Artigo 22. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem serão praticados no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado mediante comprovação de caso fortuito ou de força maior reconhecida formalmente pelo titular do órgão. Capítulo 8. Da instrução. Artigo 23. Os atos de instrução do processo se realizam de ofício, por iniciativa da administração, sem prejuízo do direito do interessado de produzir prova. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar nos autos os dados necessários à decisão do processo. 2 pesos. Sobrescrito. Os atos de instrução serão realizados do modo menos oneroso para o interessado. Artigo 24. Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em direito. Parágrafo único. Será recusada, em decisão fundamentada, a prova considerada ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória. Artigo 25. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever de instrução atribuído ao órgão competente e do disposto no artigo 26. Artigo 26. Quando o interessado declarar que fato ou dado estão registrados em documento existente em repartição da própria administração, deve esta, de ofício, diligenciar para a obtenção do documento ou de sua cópia. Artigo 27. O interessado pode, na fase de instrução, requerer diligência e perícia, juntar documento e parecer e aduzir alegação referente à matéria objeto do processo. Artigo 28. O interessado ou terceiros serão intimados se necessária prestação de informação ou apresentação de prova. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, a que se refere o caput deste artigo, poderá o órgão competente suprir de ofício a omissão, se entender relevante a matéria, ou determinar o arquivamento do processo. Artigo 29. Durante a tramitação, o processo permanecerá na repartição onde tiver curso. Artigo 30. O interessado tem direito à vista do processo e à obtenção de certidão ou cópia dos dados e documentos que o integrem, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos pelo sigilo constitucional. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, antes da decisão do pedido, promover consulta pública para manifestação de terceiros, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que o processo possa ser examinado pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de alegações. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta pública não confere ao terceiro a condição de parte no processo, mas lhe garante o direito de obter da administração resposta fundamentada. Parágrafo 3º. Os resultados de consulta, audiência pública ou outro meio de participação de administrados serão apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 32. Quando for obrigatório ouvir um órgão consultivo, o parecer será emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo só terá prosseguimento com a sua apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo terá prosseguimento e será decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilização de quem se omitiu no atendimento. Artigo 33. Antes da decisão, a juízo da administração, pode ser realizada a audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Artigo 34. Quando,
por disposição de ato normativo, houver necessidade de obtenção prévia de laudo técnico de órgão administrativo, e este não cumprir o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução solicitará laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 35. A administração, em matéria relevante, a seu juízo, pode estabelecer outros meios de participação no processo, diretamente ou por meio de organização ou associação legalmente constituídas. Artigo 36. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, salvo em virtude de disposição legal. Capítulo 9. Da comunicação dos atos. Artigo 37. O interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o processo para a ciência da decisão ou da efetivação de diligência. Parágrafo 1º. A intimação informará, 1. A identificação do intimado e o nome do órgão ou da entidade administrativa de origem, 2. A sua finalidade, 3. A data, a hora e o local para o comparecimento do intimado, 4. A necessidade de o intimado comparecer pessoalmente ou a possibilidade de se fazer representar, 5. A continuidade do processo independentemente do comparecimento do intimado, 6. A indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2º. O interessado terá o prazo de 3 dias úteis contados da ciência da intimação para atendê-la. Parágrafo 3º. A intimação será feita por meio idôneo, de modo a assegurar ao interessado certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. Parágrafo 4º. No caso de se tratar de interessado desconhecido ou incerto, ou que se encontre em lugar ignorado ou inacessível, a intimação será feita por meio de publicação oficial. Parágrafo 5º. A intimação será nula quando feita sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado supre a irregularidade. Artigo 38. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial e o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Artigo 39. O desatendimento da intimação não importa reconhecimento da verdade dos fatos nem a renúncia de direito. Parágrafo único. Se o interessado comparecer, terá amplo direito de defesa. Artigo 40. Serão objeto de intimação os atos do processo que resultarem em imposição de dever, ônus, sanção ou restrição ao exercício de direito e atividade, bem como restrição de outra natureza. Capítulo 10. Da competência. Artigo 41. A competência é irrenunciável, é exercida pela autoridade a que foi atribuída e pode ser delegada. Artigo 42. O ato de delegação a que se refere o artigo 41 e sua revogação serão divulgados por meio de publicação oficial. Parágrafo 1º. O ato de delegação indicará prazo para seu exercício, mas pode ser revogado a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 2º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos e poderá conter ressalva quanto ao exercício da atribuição delegada. Artigo 43. As decisões adotadas por delegação mencionarão explicitamente essa qualidade. Artigo 44. Não podem ser objeto de delegação, 1. A edição de ato de caráter normativo, 2. A decisão de recurso, 3. A matéria de competência exclusiva da autoridade delegante. Artigo 45. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Capítulo 11. Do dever de decidir. Artigo 46. A administração tem o dever de emitir decisão motivada nos processos, bem como em solicitação ou reclamação em matéria de sua competência. Parágrafo 1º. A motivação será clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos apresentados. Parágrafo 2º. Em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, poderão ser reproduzidos os fundamentos de uma decisão, desde que não se prejudique direito ou garantia do interessado. Parágrafo 3º. A motivação de decisão de órgão colegiado ou comissão, ou de decisão oral, constará em ata ou em termo escrito.
Artigo 47. O processo será decidido no prazo de até 60 dias contados da conclusão da sua instrução. Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante motivação expressa. Artigo 48. Expirado sem decisão o prazo prescrito ou prorrogado nos termos do artigo 47, fica a unidade administrativa responsável pelo julgamento do processo impedida de concluir os demais processos em tramitação, até que seja emitida a decisão. Parágrafo 1º. Se do impedimento previsto no caput deste artigo resultar ônus para o erário público, o servidor ou a autoridade responsável ressarcirá ao Estado do prejuízo. Parágrafo 2º. O impedimento previsto no caput e a sanção prevista no parágrafo 1º não eximem das demais responsabilidades previstas na legislação o servidor ou a autoridade responsável pela ação ou pela omissão que retardar a decisão do processo. Capítulo 12. Da desistência e da extinção do processo. Artigo 49. O interessado pode desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou, ainda, renunciar a direito, em manifestação escrita. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do processo se a administração entender que o interesse público exige. Artigo 50. A administração pode declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 13. Do recurso. Artigo 51. Das decisões cabe recurso envolvendo toda a matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias, encaminhá-lo à autoridade imediatamente superior. Parágrafo 2º. A interposição de recurso independe de caução, salvo exigência legal. Parágrafo 3º. Quando a decisão for contra o Estado, seu prolator recorrerá de ofício para a autoridade que lhe for imediatamente superior. Artigo 52. O recurso não será conhecido quando interposto, 1 fora do prazo, 2 perante órgão incompetente, 3 por quem não tenha legitimação, 4 depois de exaurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido prazo para o recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede que a administração reveja, de ofício, o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 53. Tem legitimidade para interpor recurso, o titular de direito atingido pela decisão, que for parte no processo, 2 o terceiro cujos direitos e interesses forem afetados pela decisão, 3 o cidadão, organização e associação, no que se refere a direitos e interesses coletivos e difusos. Artigo 54. O recurso será interposto por meio de requerimento fundamentado, facultada ao requerente e ajuntada dos documentos que julgar convenientes. Artigo 55. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso, contado da ciência pelo interessado ou da divulgação oficial da decisão. Artigo 56. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso será decidido no prazo de 30 dias contados do recebimento do processo pela autoridade competente. Parágrafo único. O prazo fixado no caput deste artigo pode ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante justificativa explícita. Artigo 57. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do interessado, em decisão fundamentada, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Artigo 58. Interposto o recurso, o interessado será intimado a apresentar a alegação no prazo de 5 dias contados da ciência da intimação. Artigo 58. A.
não interposto ou não conhecido recurso, a decisão administrativa tornar-se-á definitiva, certificando-se no processo a data do exaurimento da instância administrativa. Capítulo 14 dos prazos. Artigo 59. Os prazos começam a correr a partir do dia da ciência oficial do interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao do vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na repartição ou em que for ele encerrado antes do horário normal. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a data e, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Parágrafo 3º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Artigo 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo, 1. Quando houver previsão legal, 2. Em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. Parágrafo 1º. Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso 2 do caput dependerá de decreto do governador do Estado. Parágrafo 2º. Em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à Defensoria Pública, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso 2 do caput dependerá de ato normativo de cada poder ou órgão. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de interrupção de prazo processual no âmbito do Poder Executivo e em razão do disposto no inciso 2 do caput, o reinício da contagem do prazo prescricional se dará a partir da data da decretação da situação de emergência, do estado de calamidade pública ou da força maior. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo e em razão do disposto no inciso 2 do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o parágrafo 1º enquanto durarem seus efeitos. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito à legislação especial. Capítulo 15. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 61. É impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que, 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria, 2. Tenha participado ou venha participar no procedimento como perito, testemunha ou representante, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou afim até o 3º grau esteja em uma dessas situações, 3. Esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou companheiro, 4. Esteja proibido por lei de fazê-lo. Artigo 62. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento comunicará o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A falta de comunicação do impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 63. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o interessado ou com seu cônjuge, companheiro, parente ou afim até o 3º grau. Parágrafo único. A recusa da suspeição alegada é objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Capítulos V. Da anulação, da revogação e da convalidação. Artigo 64. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 65. Dever da administração de anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos contados da data em que foi praticado, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. Considera-se exercido o dever de anular ato sempre que a administração adotar medida que importe discordância dele. Parágrafo 2º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência será contado da percepção do primeiro pagamento.
Artigo 66. Na hipótese de a decisão não acarretar lesão do interesse público nem prejuízo para terceiros, os atos que apresentarem defeito sanável serão convalidados pela administração. Capítulo 17. Das sanções. Artigo 67. Assegurado o direito de defesa, a autoridade ou o servidor que descumprirem prazo ou qualquer outra disposição desta lei serão punidos com 1. Advertência escrita, 2. Obrigação de fazer ou de não fazer, 3. Ressarcimento ao erário do prejuízo que causar, quando agir de má fé ou ciente da gravidade do ato, 4. Suspensão por até 15 dias, quando for reincidente em falta já punida. Capítulo 23. Da revisão. Artigo 68. O processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser revisto a pedido ou de ofício quando for alegado fato novo ou circunstância que justifique a revisão. Parágrafo 1º. O prazo para revisão é de 5 anos contados da decisão definitiva. Parágrafo 2º. Da revisão não pode decorrer agravamento de punição. Capítulo 19. Disposições gerais. Artigo 69. Existindo competência legal específica, o processo administrativo será iniciado perante autoridade de menor grau hierárquico que possa decidir. Artigo 70. A administração divulgará os locais de funcionamento dos órgãos e das entidades administrativas e, quando conveniente, a unidade competente em matéria de interesse especial. Artigo 71. A publicação dos atos administrativos se faz em órgão oficial dos poderes do Estado. Artigo 72. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 73. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de janeiro de 2002. Itamar Franco.